Capítulo 6. Um coração que se submete. Seguindo pela estrada, a caminho de me tornar auxiliadora de meu marido, continuei lendo a Bíblia. Assim, descobri mais coisas no meu papel de esposa e encontrei outras qualidades que precisava desenvolver se quisesse ser o tipo de esposa que Deus queria que eu fosse. Na verdade, o número de vezes que usei minha caneta marca-texto mostrou que eu tinha muito trabalho a fazer. A próxima grande observação foi descobrir que eu fui designada por Deus para me submeter ao meu marido. Como uma nova cristã, achei o conceito de submissão estranho e precisei pesquisar sobre o assunto. Ao fazer a pesquisa, aprendi que, na Bíblia, submissão é, primeiramente, um termo militar que significa posição de pessoas sobre outras. Esta atitude de coração é vivida por meio da sujeição e da obediência, deixando coisas ao julgamento de outra pessoa e rendendo-se à opinião ou autoridade de outrem. Como disse, o conceito me parecia estranho e eu senti meu coração hesitante. Continuei, porém, estudando e orando para ser uma mulher e uma esposa segundo o coração de Deus. E alguns pensamentos da Bíblia me ajudaram a entender essas atitudes de submissão que Deus deseja das mulheres cristãs. Primeiro, o fato é que o estilo de vida cristã, tanto para homens como para mulheres, é de submissão. Você e eu somos chamados para sermos submissos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O desejo de Deus para nós, casadas ou solteiras, jovens ou idosas, é honrar, servir e nos sujeitarmos aos outros. Refletimos o caráter de Cristo quando deixamos o egoísmo e agimos honrando outras pessoas, submetendo-nos a elas. O coração do povo de Deus, de mulheres de Deus, da igreja de Deus, deve ser um coração desejoso de se submeter, de se dedicar e honrar aos outros. Quando estabeleceu o casamento, Deus planejou que o marido liderasse e a esposa o seguisse, para que o casamento flua sem dificuldade. Disse Deus: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora, não se assuste. A liderança do marido não significa que nós, as esposas, não podemos contribuir sabiamente ou participar durante o processo de decisão. Mas a liderança do marido significa que ele é o responsável pela decisão final. A autora Elizabeth Elliot descreve a liderança de seu pai em sua infância. Ser o cabeça da casa não significa que nosso pai ficava dando ordens, abusando de sua autoridade e exigindo a submissão de sua esposa. Simplesmente significava que ele era o responsável final. No fim, o marido prestará contas a Deus de suas decisões como líder, e nós prestaremos contas de como nos submetemos à sua liderança. Nosso marido responde por conduzir, e nós por seguir. Agora, eu lhe pergunto, que responsabilidade você prefere? A instrução divina de que o homem dirige e a mulher segue resulta em beleza e ordem. Eu me lembro de ver, quando criança, a cabeça empalhada de uma cabra em um museu. Só que tinha duas cabeças. Era anormal, grotesco, extravagante, curioso. Assim é um casamento com duas cabeças. Mas Deus, o artista perfeito, projetou o casamento para ser bonito, natural e funcional, dando a ele uma única cabeça, o marido. Obrigada, Senhor, porque o casamento é a tua obra de arte. A decisão de se submeter. Outra passagem que grifei de cor-de-rosa mostrou-me que eu sou responsável por me submeter ou não. Ela dizia: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Submissão é uma escolha da esposa. Ela decide se vai ou não se sujeitar ao seu marido. Ninguém pode fazer isso por ela ou obrigá-la a fazê-lo. Seu marido não pode torná-la submissa. Sua igreja não pode torná-la submissa. Seu pastor não pode torná-la submissa. Nenhum conselheiro pode. Ela é quem decide ser submissa ao seu marido. Perdi o fôlego e cresci como uma esposa cristã. Quando li sobre 4 mulheres, como você e eu, que se encontravam semanalmente para estudar a Bíblia. Certo dia, se depararam com 1 Coríntios 11:3, um versículo sobre a liderança do marido no casamento. Este é o versículo que há pouco comentamos e que nos diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.
Estar frente a frente com o plano de Deus fez com que elas tomassem algumas decisões. A líder para aquela noite leu o versículo em voz alta, pausadamente, e leu novamente. Todas aquelas mulheres, e todas elas sabiam disso, eram cabeça de seus casamentos. Alguém disse francamente: por acaso Paulo diz alguma outra coisa a respeito de liderança e submissão? Elas consultaram uma concordância bíblica e as outras declarações de Paulo foram lidas em voz alta. Houve alguma discussão. Finalmente a líder disse: bem, garotas, o que vamos fazer? Alguém disse: teremos de fazer isto. Então o milagre aconteceu. Em menos de um ano, as 4 mulheres, com assombro e encanto, estavam contando umas às outras e a todas as mulheres que conheciam o que tinha acontecido. Os maridos, os 4, tinham assumido silenciosamente e, sem exceção, todas aquelas mulheres sentiam que seu casamento tinha ganho uma nova dimensão de felicidade, uma alegria que nunca tinham experimentado, a retidão. Vendo essas coisas surpreendentes que nenhuma delas achava que fosse possível, as 4 esposas compreenderam uma verdade maravilhosa. Seus maridos nunca tinham exigido e nunca exigiriam a liderança. Isto só poderia ser um presente gratuito da esposa para o marido. Você está dando o presente da liderança a seu marido pela atitude de um coração submisso? Está experimentando a retidão que vem da decisão de seguir o plano de Deus para o casamento? O quem da submissão está claro em Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, não a outra pessoa que admiramos e respeitamos. E esta é uma importante distinção. Uma mulher cristã, casada com um homem que não é cristão, veio a mim para se aconselhar. Sue queria deixar o seu trabalho e matricular-se em uma faculdade de teologia por 4 anos, com o propósito de se preparar para fazer o trabalho cristão em tempo integral. Depois que ela me contou sobre os desejos de seu coração, perguntei-lhe: bem, Sue, e o que o seu marido diz sobre isso? Ela respondeu rapidamente: ah, ele não quer. Por que, Sue? Exclamei. Deus falou. Você vê, o plano de Deus para o casamento é que cada esposa honre e se submeta ao seu marido. Quando Sue falou com seu pastor e com seu chefe, um cristão, sobre seu desejo de fazer aquele curso, eles lhe disseram que ela prosseguisse em seus planos. E ela estava pronta a seguir a orientação deles. Mas a Bíblia é clara. Devemos nos submeter a nossos próprios maridos, não ao líder da igreja, a outras pessoas que respeitamos, nem mesmo ao nosso pai. Às vezes, somos tentadas a fugir do plano de Deus, dizendo: meu marido não tem andado com Deus, então eu não tenho de me submeter a ele. Ou, meu marido não é cristão, então eu não tenho de me submeter a ele. O apóstolo Pedro escreveu as seguintes palavras para ajudar mulheres nessa situação: mulheres com maridos não cristãos ou desobedientes. Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Em outras palavras, nossa submissão ao nosso marido, quer seja ele cristão ou não, quer esteja ele obedecendo ou não a Deus, prega o mais amoroso e o mais poderoso sermão que nossa boca poderia pregar. É importante mencionar aqui a única circunstância em que você deve fugir da orientação de seu marido: ele pedir que você viole algum ensinamento da palavra de Deus. Se ele lhe pedir que faça alguma coisa ilegal ou imoral, procure um pastor de sua confiança e siga as instruções que receber dele. O como da submissão. Além de esclarecer a quem, Efésios 5:22 nos dá também o como da situação da submissão. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Assim que parei para pensar em me submeter a Jim e comecei a pensar em me submeter a Deus, minha luta lentamente começou a enfraquecer. Mentalmente coloquei Jim de lado e passei a olhar totalmente para a face do Senhor. De repente, o como da submissão tornou-se muito mais simples e mais fácil. Minha submissão não tinha nada a ver com Jim e tudo a ver com o Senhor. Como diz um conhecido versículo: tudo quanto fizerdes, incluindo submeter-se ao meu marido, fazei-o de todo o coração, para o Senhor e não para os homens.
Que bênção aplicar essa passagem para honrar, submeter-me e seguir a Jim. A extensão da submissão. Mas qual é a extensão da submissão ao nosso marido? Em que problemas, decisões e situações devemos nos submeter a ele? Em uma palavra, todas. As mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. A Bíblia é clara, em tudo. Assim, sempre que sou tentada a dizer sim, mas, ou, mas e se, tento me lembrar dessas duas pequenas palavras, em tudo. Elas se referem a grandes e pequenos assuntos. E caso encerrado. Após os grandes tremores do terremoto de 1994, aqui na Califórnia, Jim e eu fomos comprar lâmpadas para substituir as que se tinham quebrado. Ficamos contentes em achar uma luminária de mesa de vidro. Mas quando a levamos para casa e abri a caixa, meu coração murchou ao ver as cores pálidas e desbotadas. O verde e o rosa em tom pastel nunca ficariam bem em nossa biblioteca verde floresta. Mas Jim olhou, achou que estava tudo bem e disse que não havia razão para levar de volta. Não foi fácil, mas eu não disse nada, considerando que aquela era uma oportunidade para me submeter ao meu marido, como ao Senhor, em tudo e sem nenhuma palavra. Certamente, uma luminária é uma coisa pequena, mas tais coisas pequenas são um bom começo para nos submetermos, em tudo. Chegaremos às coisas maiores depois, mas nesse momento, peça a Deus que Ele dê graça de se submeter quando a próxima pequena coisa aparecer em seu caminho. A força para se submeter. Você sabe qual é a principal razão pela qual nós, as esposas, não nos submetemos a nosso marido? Deus diz que é o medo. Temos medo do que acontecerá se nossos maridos fizerem as coisas do jeito deles e não do nosso. Claramente, sob a chamada de Deus para nos submetermos, está uma chamada muito mais profunda, mais fundamental, para vivermos uma vida de fé nele. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram, outroras as santas mulheres da Bíblia, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. E nós podemos seguir os seus passos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Fé é o oposto de medo. Mas o que a fé tem a ver com a submissão? É pela fé que você e eu acreditamos que Deus trabalha diretamente em nossa vida, por intermédio de nossos maridos. É pela fé em nosso Deus soberano que nos submetemos, confiando que Ele conhece as decisões do nosso marido e seus resultados finais, e confiando que Ele redime se não guia essas decisões. Assim, é pela fé que nosso medo é dissipado e ganhamos a força necessária para nos submetermos. Enquanto você aprende mais sobre submeter-se ao seu marido, por que não pede a Deus, como fizeram os discípulos, que aumente sua fé? A fé em Deus nos dá força para obedecer e nos submeter ao nosso marido. O motivo para a submissão. Talvez a passagem bíblica que atingiu mais profundamente o meu coração na chamada de Deus para a submissão tenha sido esta, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Enquanto pensava sobre estes versículos, a ideia de submeter-me a meu marido, de repente, elevou-me ao plano celestial, acima de todas as minhas desculpas terrenas, insignificantes, egoístas e carnais, para não querer submeter-me a Jim. Mais uma vez, ficou claro que minha submissão não tinha nada a ver com Jim, mas sim com Deus. Deus instituiu a submissão comandada, e me deu a fé nele para que eu possa me submeter. E ele é honrado quando eu o faço. Minha obediência ao meu marido testemunha a todos os que nos estão observando que a palavra de Deus e o seu método são retos. Esta chamada à submissão é realmente uma chamada elevada. Sim, mas como? Como uma esposa se submete ao seu marido? Aqui estão alguns passos dados por mim. Dedique seu coração a honrar seu marido. Mudança requer decisão, principalmente no caso da submissão. Você e eu temos de decidir nos submeter ao nosso marido, empenhar nossa mente na prática da submissão e, dessa maneira, dedicar nosso coração a honrar a Deus e ao nosso marido. Lembre-se de respeitar. A submissão flui da atitude básica de um coração que respeita. Deus diz: a esposa respeite ao marido. Deus não está dizendo para sentirmos respeito, mas para mostrarmos respeito, para agirmos com respeito.
Uma boa maneira de medirmos nosso respeito é responder à pergunta: estou tratando meu marido como trataria o próprio Cristo? Você revela seu respeito por seu marido em pequenas coisas do dia a dia. Por exemplo, você pede ao seu marido que faça alguma coisa ou você manda o seu marido? Você olha para ele e o ouve quando ele está falando? Você fala sobre ele com respeito? Responda positivamente a palavras e atitudes de seu marido. A submissão foi penosa para mim. Eu era uma estudante nos anos 60, uma década de protesto contra toda autoridade, e fiz parte do movimento de liberação das mulheres nos anos 70. Assim, quando me converti, tive muito que aprender de Deus e das mulheres adoráveis que eu conheci em minha igreja. Contudo, velhas maneiras dificilmente desaparecem. Eu resistia, esbravejava, batia o pé e brigava com Jim por tudo. Sobre em que pista ele deveria dirigir, se devíamos ou não comprar, sonhos, a caminho da igreja no domingo pela manhã, sobre seu método de disciplinar as crianças, que era diferente do meu, sobre a maneira como ele deveria lidar com seu ministério, sem parar, sempre brigando. Eu sabia o que a Bíblia dizia, e até decorei as passagens que temos considerado, mas ainda não conseguia me submeter. Para mim, a inovação veio com o desenvolvimento de uma atitude positiva. Treinei. Sim, treinei para responder positivamente a qualquer coisa que meu marido dissesse ou fizesse. E o treinamento foi um processo de 2 fases. Fase 1. Não diga nada. Você já esteve com uma mulher que não respeita o marido? Ela o importuna, o atormenta e discorda dele em público. Não, Harry, não foi há 8 anos, foi há 7 anos. Ou ela corta sua palavra, o interrompe, ou pior ainda, termina as frases para ele. Certamente, não dizer nada é uma grande melhoria de comportamento. É um passo gigantesco no caminho para a submissão. Tudo o que temos de fazer para dar uma resposta positiva é manter nossa boca fechada e não dizer nada. Demorou algum tempo, mas percebi finalmente que minha boca não tinha de estar sempre se movendo. Não tenho de estar sempre expressando minhas opiniões, especialmente depois que a decisão já foi tomada por Jim. Por que falar coisas de que vou me arrepender depois? Fase 2. Responda com uma única palavra positiva. Depois de dominar bem a fase 1, podendo manter-me calada, atingi a fase 2 e passei a responder com uma palavra positiva. Escolhi a expressão, claro. E é com ponto de exclamação, a melodia na voz. Comecei a usar esta resposta positiva e dizer, claro, mas para as pequenas coisas. Minha querida amiga Dixie também escolheu a expressão claro. E deixe-me contar algo que aconteceu em sua família. Como resultado disso, o marido de Dixie apreciava muito ir ao Clube do Preço, um armazém de descontos abarrotados e barulhentos, e muitas vezes ele anunciava depois do jantar: Ei, vamos ao Clube do Bom Preço? Bem, Dixie, com 3 crianças, uma delas ainda bebê na ocasião, poderia ter apresentado um argumento convincente para não tirar a família inteira de casa para ir ao Clube do Preço. Em uma noite na semana, depois do entardecer, mas ela não fez. Também nunca desafiou a liderança de Dom diante da sua pequena família. Ao contrário, ela apenas sorriu e respondeu, claro, e colocou todo mundo no carro para outra viagem ao Clube do Preço. Muitos anos depois, à mesa do jantar, do dia de ação de graças, quando cada um dos membros da família de Dixie compartilhava qual tinha sido a melhor coisa feita em família, seus 3 filhos, já adultos, disseram, ir ao Clube do Bom Preço, todos juntos. Essa unidade familiar, diversão e recordações foram possíveis por causa do doce coração de Dixie e de sua palavra de submissão. Uma vez que você comece a responder positivamente às pequenas coisas, rapidamente achará cada vez mais fácil e até mesmo natural responder positivamente a assuntos cada vez maiores, como compras de um carro, mudança de trabalho e coisas do lar. Certa vez, fiquei assombrada quando às 5h30 da manhã o telefone tocou. Jim estava ligando de Singapura, para onde viajara com o nosso pastor de missões. Ele não disse, oi, como você vai? E as crianças? Estou com muita saudade. Amo-a e mal posso esperar para vê-la. Ao contrário, ele deixou escapulir, ei, você gostaria de se mudar para Singapura e exercer o nosso ministério aqui? E da minha boca saiu a resposta imediata. Claro!
seguida por onde fica? Talvez tenha sido o horário muito cedo, ou a saudade de Jim, ou a surpresa, ou talvez porque nos últimos 10 anos eu havia crescido na área da submissão. Qualquer que fosse a razão, meu treino em submissão, em responder positivamente, funcionou. Deus me deu graça de dizer, claro, nós fomos para Singapura e servimos lá durante um ano. Foi uma experiência maravilhosa para nossas filhas de 10 e 11 anos, como também para mim e Jim. Nós 4 apreciamos tanto a experiência de estar ali, que desejávamos passar o resto de nossas vidas por lá. Diante de cada palavra, ação e atitude, pergunte: estou me submetendo ou eu estou resistindo? Sempre que a tensão aparecer em seu coração e você estiver enfrentando questionamentos ou resistindo à direção de seu marido, pergunte-se: estou me submetendo ou estou resistindo? Sua resposta apontará o problema. Já disse o bastante. Resposta do coração. Ah, querida amiga, não deixe que esse aspecto das instruções de Deus para o casamento seja um exercício frio. Estamos falando principalmente sobre uma resposta do coração. Seu marido é o seu companheiro de vida. Independentemente de como ele seja, ele é o bom e perfeito presente de Deus para você, parte do plano de Deus para sua satisfação pessoal e, o mais importante, para o seu desenvolvimento espiritual. Seu caráter cristão fica evidente cada e toda vez que escolhe de coração dobrar-se, render-se, honrar e submeter-se ao seu marido. A submissão a seu marido é uma das maneiras de você, como uma mulher, segundo o coração de Deus, honrar a Deus. Assim, não quer transferir, como eu fiz, a ideia de submissão do plano humano para o divino? Olhe totalmente para a maravilhosa face de Deus e então submeta ao seu marido, como ao Senhor. E se você não tem marido, Deus dá a cada uma de nós, suas filhas, inúmeras oportunidades cada dia de desenvolver um coração que honra outras pessoas. Honrando a Deus, você pode dar preferência a outras pessoas em sua vida. Sua dedicação para honrar pessoas honra a Deus e traz à sua vida uma beleza que reflete o seu coração segundo o coração de Deus.